Deus como consciência individual. Não há uma consciência infinita e mais a sua e a minha consciência. Caso contrário, haveria um infinito mais alguma coisa, o que não pode ser. Portanto, a consciência infinita que é Deus é a consciência que somos. Por causa de nossa unidade com Deus. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje, ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith cita a questão da unidade com Deus. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é a não dualidade, sobre o que é a Advaita? Ô Gilson, a palavra Advaita significa o primeiro sem o segundo. Quando você pergunta sobre essa questão da dualidade, veja, vamos para algo bem direto aqui com vocês. O que é essa dualidade? É esse sentimento, pensamento presente em cada um de nós, de que a vida está lá fora e eu estou aqui presente, como um elemento separado da própria vida. Notem que postura, que visão contraditória. A vida está lá fora e eu estou presente aqui, como se houvesse uma separação real entre a minha presença aqui e a vida. Não existe tal coisa como uma vida lá fora e eu presente aqui. A realidade daquilo que está presente é a vida. E nela não existe qualquer separação entre aquilo que ela é e as demais coisas. Essa perspectiva, essa visão, é uma visão particular que nós temos. E por que essa visão está presente? Ela está presente porque temos um elemento presente, responsável por esta divisão, por esta separação, por essa ilusória dualidade, que é a presença do pensamento. Quando você usa a expressão eu e o termo vida, há por detrás dessas duas expressões, já pelo pensamento estabelecido, uma ideia. A ideia de que esse eu é uma coisa e a vida é uma outra coisa. Nós estamos dentro de uma condição ilusória, de posicionamento ilusório. Um exemplo clássico desta dualidade é a presença desse pensamento para esse que pensa. A crença para cada um de nós não é só da existência desse eu e o mundo, é também da existência desse pensamento, tendo esse pensador como o autor do pensamento. Você acredita ser alguém, acredita ser o pensador dos pensamentos. Agora, olhe com atenção para isso. Quando você tem um pensamento, não é depois que o pensamento está presente que você se dá conta de que está pensando?
Se você se dá conta de que está pensando depois que o pensamento já está presente, o que é que chegou primeiro? Foi o pensador ou o pensamento? Evidente que o pensamento está presente. E quando ele está presente, vem a ideia de alguém. Alguém que gosta desse pensamento ou alguém que não gosta desse pensamento. Alguém que quer se livrar desse pensamento ou alguém que quer realizar alguma coisa a partir desse pensamento. Mas sempre, invariavelmente, é o pensamento que surge. Ele surge primeiro. Assim, o pensamento vem primeiro e não o pensador. Nós estamos diante de uma sugestão do próprio pensamento, de uma crença do próprio pensamento, de que existe uma separação entre esse pensador e o pensamento, enquanto que, na verdade, esse pensador é só um fragmento do pensamento. O fato é que não existe esse eu, esse pensador. O que temos presente é a presença do pensamento. Esse é um exemplo de que nós estamos dentro de uma situação de crença na dualidade. Essa crença na dualidade está criando todo tipo de problema em nossas vidas. Quando você está preocupado, o que temos presente é a preocupação. Você aparece para resolver a situação, para se envolver com a situação, para sofrer com a situação da preocupação. Quando o medo está presente, é a presença do medo, ou da raiva, ou do estresse, ou da angústia, ou da ansiedade. Mas logo um elemento aparece para poder lidar com isso. Quando isso ocorre, se estabelece o estado, se estabelece o sofrimento. Então, por não sabermos lidar com o momento presente, sem esta separação, sem esta dualidade, nós estamos com problemas. Esse é o problema do eu. Esse é o problema do ego. As pessoas querem se livrar das preocupações, do medo, da ansiedade, do estresse, da raiva. Elas querem se livrar do sofrimento, mas elas não se dão conta de que é a presença delas que sustenta esses estados. É a presença desse eu, desse pensador, que sustenta esse quadro. É isso que nós estamos aqui investigando com você. O fim para esta dualidade. O fim para esta dualidade é a Advaita, a não separação. Dvaita é esta separação. Essa é uma palavra em sânscrito. Advaita é esta não dualidade, é esta não separação. É a verdade de que há algo presente. E esse algo presente é a única realidade. É o primeiro sem o segundo. A beleza desse encontro com a verdade da liberação nesta vida, com o fim do sofrimento, naturalmente do medo, do estresse, da ansiedade, de todos esses quadros ligados ao eu, ao ego. É isso que alguns chamam de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. A realização disso é a ciência da não dualidade, da não separação. É a ciência deste ser, é a ciência de Deus. Esta é a verdade sobre você, esta é a verdade sobre a vida. Mas enquanto estivermos sustentando a ilusão desse pensador com os seus pensamentos,
desse que observa a vida a partir dele. Veja, nós temos a vida acontecendo, mas colocamos esse elemento que é o observador para gostar, não gostar, aceitar, rejeitar. Esse elemento que é o observador se separando da vida como ela acontece. Aqui temos a presença da dualidade. Em nossa psicológica condição de identidade do eu, de ego-identidade, a vida que temos é a particular vida de alguém que se vê separado da vida. É a vida desse observador, é a vida desse pensador, é a vida desse experimentador. A eliminação desta condição é a ciência de uma realidade presente, em felicidade, em liberdade. É a ciência deste ser, é a ciência da verdade, é a ciência de Deus. Isso é Advaita, isso é não dualidade. O encontro com esse momento sem o passado, um encontro com esse momento sem o pensamento, uma visão da vida sem esse observador, é pura observação, é pura constatação. Nesse encontro não existe a separação, é um encontro da vida com ela mesma. Esta é a ciência deste ser, que é você em seu natural estado. Essa é a aproximação de uma vida em totalidade, em compreensão, em inteligência. Por causa de nossa unidade com Deus, nós, individualmente, temos acesso à natureza infinita do ser de Deus, à vida infinita e eterna de Deus. Deus é consciência. Nós somos essa consciência individualizada, mas essa consciência é uma consciência indivisível, indestrutível, imortal, eterna e, acima de todas as coisas, onipresente, aqui onde estamos, e é onipotente. Porque Deus é o nosso ser, Deus é a medida de nossa capacidade. O ser infinito é a natureza do nosso ser. O ser infinito é a capacidade do nosso ser. E agora, neste momento, devemos perceber, reconhecer e nos submeter a ele. Ao nos lembrarmos disso a cada dia, então este momento particular de nossa vida, que agora estamos tornando feliz, alegre e próspero, torna-se o momento contínuo de todos os dias, de todos os anos. Isso nenhum homem pode tirar de nós. Mesmo nós não seremos capazes de limitar isso a um dia ou a um ano. Será a alegria e a prosperidade de todos os anos que virão, deste lado do véu ou do outro lado. Pois nem a vida e nem a morte podem nos separar do amor de Deus, da vida e da consciência de Deus, a consciência que é agora nosso ser. Deus é consciência, portanto, só pode haver uma consciência. E o fato de sermos conscientes é a prova de que a consciência que é Deus é a nossa consciência individual. Portanto, temos acesso à sabedoria, poder, domínio e lei ilimitados. Neste trecho, o Joel Goldsmith cita a questão da sabedoria. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é a sabedoria? Sabedoria é exatamente isso. É a presença do reconhecimento da vida. Aqui expressões como reconhecimento da vida
precisa ser esclarecida. Reconhecer a vida é se dar conta do que ela é. De uma forma direta, simples, objetiva. Não é alguém tendo esse reconhecimento. Alguém presente nesse reconhecimento seria esse elemento que vem do passado. E quando ele surge do passado, esse elemento, ele compara, ele avalia, ele julga, ele aceita, ele rejeita. Ele gosta da vida, ou ele não gosta da vida. Isso não é constatação da vida, como de fato ela é. A compreensão da vida é a visão da vida, sem qualquer particular pensamento de entendimento sobre a vida. Isso é sabedoria. A vida não está aqui para ser entendida. Ela é o que ela é. Ela se revela quando há esta compreensão. Não há um elemento capaz de compreender a vida. Existe a compreensão da vida. Exatamente quando nenhum elemento está presente, tentando fazer dela uma leitura. É assim que se estabelece a verdade da sabedoria. A sabedoria é algo presente, mas é algo presente quando não tem alguém. A realidade divina, a realidade deste ser, é a verdade desta compreensão. Isto é sabedoria. Não é alguém em sabedoria, é a presença da sabedoria. Exatamente quando não temos esse elemento que vem do passado, que é esse alguém, esse mim, esse eu. Esse eu, esse mim, esse alguém, ele é constituído de pensamentos. A visão da vida sem qualquer ideia sobre ela, crença sobre ela, conclusão sobre ela. É a visão da vida livre de qualquer pensamento sobre como ela é. O problema surge quando o sentido de alguém aparece. É esse sentido de alguém que sempre a partir do pensamento olha para esse instante. E esse olhar é equivocado. Porque o pensamento jamais alcança a verdade desse momento. Aqui com você estamos exatamente trabalhando isso. O fim dessa visão particular de mundo, que é a visão particular do pensamento. É o pensamento o elemento que distorce. É como quando você se olha em um daqueles espelhos que distorce. Você não tem a realidade. Você tem a distorção da realidade. Assim, a visão naquele espelho é a distorção da realidade. Não é possível confiar nesse espelho. O que você está vendo no espelho não é real. A forma como nós nos aproximamos da vida, a partir do pensador, que é esse modelo do pensamento, esse pensamento é o pensamento psicológico, é o pensamento de condicionamento, é esse elemento que vem do passado, que é o resultado da memória. Ele cria essa identidade. Essa identidade é o eu, o mim, o ego. Essa visão da vida a partir desse pensamento é a visão equivocada, não é a visão da realidade. Quando isso está presente, não está presente essa inteligência,
A verdade da inteligência divina é a presença da sabedoria. E se ela está presente, não existe uma visão ilusória. Não existe uma visão equivocada. Não existe essa visão que se assenta no pensamento. Podemos lidar com a vida nesse momento sem o pensamento e, portanto, sem essa distorção. É essa distorção do pensamento que está criando todo tipo de problema para esta vida do eu, para esta vida egóica. Você pergunta qual é a sua visão sobre a sabedoria. A sabedoria é a presença da vida, como ela é, sem esse elemento que é o pensador. Sem esse elemento que é o pensamento. Essa é a presença da vida. E a vida é amor. E a vida é inteligência. A vida é sabedoria. Nossa aproximação nesses encontros é para a vida, é para a inteligência, é para a sabedoria. É o que estamos com você aqui, aprofundando, trabalhando com você. Visto que Deus é a vida de todo este universo, e ninguém ainda descobriu uma forma de vida separada e a parte da vida universal que é Deus, esta vida então é nossa vida. Nossa vida e a vida do Pai são uma só. A vida que é Deus é a vida que é o homem. Uma vida eterna e imortal espiritual. Deus é o doador da lei. Então, pode haver apenas uma lei, e esta é a lei de Deus. E se entrarmos em contato com as leis materiais, legais ou econômicas, é nossa responsabilidade perceber que elas não têm poder, exceto quando é da lei de Deus, espiritual, harmonioso, abundante e infinito. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e realmente quer viver e compreender estes assuntos, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. O Mestre Gualberto proporciona nos finais de semana encontros chamados satsangs. Existem nos formatos online, presencial, inclusive retiros. Nesses encontros, o Mestre Gualberto responde ao vivo às nossas perguntas e muito mais do que isso. Pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar existe um poder e uma graça, uma energia que a gente acaba entrando de carona nesse estado de presença do Mestre. E nessa carona, a gente acaba de forma natural e espontânea entrando no estado meditativo, silenciando nossas mentes. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.